Em estúdio, para falar mais sobre este assunto, temos Vasco Cardoso, da Comissão Política, exatamente, do PCP. Vasco, muito boa noite, seja bem-vindo, é um gosto tê-lo aqui connosco. O gosto é nosso. Muito obrigado. Vasco, Paulo Raimundo é líder há pouco tempo. Estará pronto para as eleições? Eu creio que ele tem dado conta do recado, não é? Neste pouco mais de um ano em que tem assumido as funções de secretário-geral, creio que tem representado bem aquilo que são os nossos valores, a nossa identidade, a nossa mensagem e projetado para os trabalhadores e para o povo português uma ideia de força, de determinação, de confiança e, ao mesmo tempo, exigindo uma mudança política no nosso país, porque os problemas são muitos, mas creio que temos um secretário-geral que está à altura da responsabilidade que lhe foi atribuída e que se está a tornar também mais conhecido do povo português. Agora, este conjunto de debates também permitiu conhecerem o Paulo Raimundo, que muitos de nós já conhecíamos, mas que hoje, por maioria de razão, tendo em conta estas exigências da própria campanha eleitoral, se tornou uma figura mais conhecida e em condições de levar por diante a bandeira da CDU. Então, e uma vez que não é muito conhecido, aproveitando as suas palavras, o que é que pode dizer de Paulo Raimundo ao ponto dos portugueses, a dia 10 de março, votarem no PCP, CDU? Nós temos, como é conhecido, uma ideia em torno da nossa proposta e do nosso projeto que vale como um todo, não é? O PCP é um partido com uma história muito longa no nosso país. Eu diria também que tem mais futuro do que memória, mas vale, digamos, por esse coletivo, por essa história, por essa intervenção muito diversificada em praticamente todo o território nacional e muito dirigida àquilo que é o fundamental da sociedade portuguesa. Estamos a falar do mundo do trabalho, né? A maioria dos portugueses trabalham, infelizmente que é assim. Paulo Raimundo traz para esta campanha eleitoral e para as funções de secretário-geral a experiência de alguém que vem também desse mundo do trabalho, que vive e sente as mesmas dificuldades da maioria das pessoas que nos estão a ouvir neste momento, do ponto de vista do acesso aos cuidados de saúde, do ponto de vista do seu cotidiano. Podemos dizer que Paulo Raimundo é muito próximo. É um homem do povo e, portanto, creio que para representar e estar à frente do Partido dos Trabalhadores, do partido que representa uma grande parte da população, eu creio que ter uma figura como Paulo Raimundo é uma honra. Fazer aqui um balanço do programa eleitoral do PCP, que é um programa vasto, Vasco. Sim, é assim um pouco grande. Até eu trouxe comigo. Frisam, dentro das várias medidas, o que é que se destacam? Nós estamos a dar uma grande prioridade nestas eleições àquilo que consideramos que é uma emergência nacional, a que designamos o aumento geral dos salários. Nós temos cerca de 3 milhões de trabalhadores que vivem com menos de 1.000 euros por mês, que fazem um enorme sacrifício para conseguir pagar as contas da água, da luz, do gás, da renda de casa ou do empréstimo ao banco, que subiram significativamente nos últimos anos. Um país que tem este contraste, por um lado, salários muito baixos salários, e por outro lado, têm vindo a ser divulgados os lucros dos grupos económicos, das multinacionais, e os valores que têm vindo a ser divulgados são, digamos, uma expressão da grande injustiça que existe na distribuição da riqueza no nosso país. Um grupo muito reduzido de pessoas que acumula riqueza como nunca se viu e uma larga maioria que está a ser empobrecida neste momento. Nós damos esse destaque ao aumento geral dos salários. Colocamos, desde logo, a exigência do aumento do salário mínimo nacional este ano para 1.000 euros. Eu creio que é um valor que responde às necessidades com que muitos trabalhadores estão confrontados e, ao mesmo tempo, é um valor que é possível de ser assumido pelas próprias empresas por duas razões. Porque os custos de trabalho representam um valor relativamente reduzido na estrutura de custos das empresas, em média 14%, mas também porque o aumento dos salários é também uma forma determinante para dinamizar a própria atividade económica. As pequenas empresas, as micro-pequenas empresas, sentem que quando o povo português, quando aqueles que cá vivem e trabalham, porque também muitos escolheram o nosso país para viver, não têm dinheiro no bolso, isso representa também dificuldades do ponto de vista da dinamização da atividade económica. Ainda assim não se vão esquecer do salário médio. Não, nós pensamos que o salário mínimo é uma medida que colocamos, aliás, fará no próximo dia 1 de maio, no 1º de maio, os 50 anos da instituição do salário mínimo nacional em Portugal, e nós pensamos que uma forma importante de homenagear esse momento é responder agora com esse valor dos 1.000 euros. Diga-se de passagem, por exemplo, aqui ao lado em Espanha, o salário mínimo nacional já está neste momento nos 1.134 euros. Agora é evidente, nós pretendemos também que, por exemplo, ao nível da administração pública, um aumento geral dos salários,
e ao nível do setor privado. Colocamos, aliás, a ideia de que os salários deveriam subir este ano cerca de 15%, se olharmos para aquilo que é a inflação acumulada dos anos 22, 23 e aquela que está prevista para 24, com um valor mínimo de 150 euros. Há condições para isso, assim haja vontade política. Ora, isso envolve, por um lado, também uma decisão ao nível dos salários pagos na administração pública, todos os trabalhadores do Estado, estamos a falar de quase 800 mil trabalhadores, e, ao mesmo tempo, dinamizar uma coisa que muitos desconhecem, mas que se chama contratação coletiva, que está neste momento bloqueada, que está expressa numa legislação laboral que está no fundamental nas mãos dos grupos económicos, do grande patronato, e que precisa de ser colocada também ao serviço dos trabalhadores, e pensamos que pela dinamização da contratação coletiva, pelo aumento do salário mínimo nacional, por aumentos que são necessários na administração pública, lá está, é possível ir também ao encontro de uma subida significativa do salário médio. Os salários são muito baixos em Portugal e ainda por cima confrontam-se com este aumento significativo do custo de vida que verificámos todos nos últimos anos em bens tão essenciais como energia, alimentos, telecomunicações. São muitas as dificuldades pelas quais o nosso povo passa e isso precisa de ser ultrapassado. Outras medidas que se viu relativamente também ao trabalho, vai muito ao encontro, talvez, da função pública, não, Vasco? Porque vocês querem propor 35 horas semanais e 25 dias de descanso. Férias, exatamente. Sim. Isso vai muito ao encontro da função pública. Não, atualmente a administração pública já tem 35 horas, já teve 40 horas que foram na altura... que foram impostas durante o governo da Troika, creio que quem nos está a ouvir conhecerá esse trajeto. Foi depois, a partir de 2015, por iniciativa do PCP, foi possível repor as 35 horas de trabalho semanal na administração pública. O setor privado ainda não chegou às 35 horas semanais. A luta pelo horário de trabalho, pela redução do horário de trabalho, é longa, né? E aquilo que nós sentimos e a forma como interpretamos essa luta é que, à medida que avança a capacidade tecnológica, científica do país, hoje consegue-se produzir muito mais com muito menos, é possível também libertar os trabalhadores de elevadas cargas horárias. Nós estamos a pôr a questão das 35 horas, mas não ignoramos que existem muitos trabalhadores que nem sequer as 40 fazem muito mais do que isso. Aliás, nós temos... E isto é uma expressão também das dificuldades que existem. Nós temos hoje 6% dos trabalhadores que têm duplo emprego. Cerca de 250 mil trabalhadores têm duplo emprego. Ora, e a maioria desses trabalhadores, diga-se que são licenciados. Sim, pelos vistos, creio que os dados vieram confirmar essa ideia. Ora, é preciso não apenas aumentar os salários, mas reduzir também o horário de trabalho. Isso é também uma forma de responder a problemas de desemprego que existem, que não estão ultrapassados, particularmente desemprego juvenil. Que diga-se que no arranque do ano já disparou. Sim, tem vindo a subir, é uma preocupação que temos, mas a redução do horário de trabalho também concorre para a possibilidade de mais gente poder ter trabalho. Nós somos filhos e netos de gerações que trabalhavam de sol a sol, sábados, domingos. A marcha que tem existido do ponto de vista da humanidade, a evolução histórica que temos tido e no nosso país com um papel destacado para o próprio 25 de Abril, tem sido na redução do horário de trabalho. Isto também é muito importante, por exemplo, para quem está em casa e nos está a ouvir e que tem filhos, precisa de dar atenção aos miúdos, precisa de os ajudar a crescer, muitas vezes na escola, e ter também tempo para o lazer, para descansar e para ter uma vida melhor. Ora, essas duas componentes, por um lado, salários, por outro lado, condições de trabalho, ao nível dos horários de trabalho, da redução do horário de trabalho, do combate ao trabalho por turnos. Nós temos 1.800.000 trabalhadores com horários atípicos. Isto significa uma completa desregulação da vida das pessoas. E qual era a medida do PCP? Como de forma é que iriam contornar este problema? Nós pensamos que, por exemplo, em relação aos horários atípicos, e se houver gente que nos esteja a ouvir, que esteja nessas circunstâncias, percebe que há muitas funções que são hoje desenvolvidas em trabalhos por turnos que não são prioritárias. Ou seja, nós pensamos que deveria ser o trabalho domingos, feriados, o trabalho por turnos, deveria ser cingido, digamos assim, às funções que precisam de estar em funcionamento plenamente. Hospitais, estações de serviço, vários serviços, de segurança pública, naturalmente, e existem também áreas industriais que não é possível, por questões de utilização de recursos, interromper isso, mas reduzir claramente essa desregulação que, em nosso entender, não pode ter vindo para ficar.
ela veio, mas tem que ser combatida. E, simultaneamente, há que compensar também esse trabalho por turnos. Porque quem tem, por exemplo, uma vida de 20, 30 anos a trabalhar por turnos, tem um desgaste do ponto de vista da sua condição de saúde, sobretudo ao nível da saúde, que precisa de ser, por um lado, compensado com subsídios de turno que estejam, digamos, ao nível daquilo que são as exigências que são colocadas para quem trabalha por turnos, mas que isso pese também, por exemplo, nas condições de acesso à reforma. Isto é, pessoas que estão a trabalhar por turnos durante anos ou décadas devem ter condições mais facilitadas do ponto de vista de acesso à reforma do que aquilo que têm tido. Vamos buscar essa saúde e vamos falar no Serviço Nacional de Saúde, onde o PCP defende uma política de saúde ao serviço dos portugueses. O partido critica, o Partido Socialista, de afastar os profissionais de saúde, pois a resposta está no aumento e fixação de trabalhadores no SNS.